Boa noite, graça e paz. Os irmãos podem sentar, fica à vontade. Só para corroborar com aquilo que o Marcos falou, as crianças de 4 a 9 anos estão tendo culto lá atrás. Tem algumas crianças aí ainda. Para mim é de imensa felicidade estar aqui em mais um dia que o Senhor nos deu e estar no melhor dia, que é estar no culto de ceia, né? Cristo poderia dizer assim: lembra de mim pelos milagres que eu fiz, lembra de mim por todo o ensino tão valoroso que eu fiz lá, um ensino tão ético, né? Que tanto está em falta nos nossos tempos de hoje, lá em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Mas Cristo diz: lembra de mim por aquilo que eu mostrei na cruz do Calvário. Lembra do amor que eu tive por vocês. Lembra da misericórdia que eu tive para convosco. É assim que ele queria ser lembrado por nós, né? Às vezes nós temos diversas maneiras quando nós colocamos uma pessoa morre como ele deveria ser lembrado. E a lembrança que Cristo quer que nós venhamos a ter dele é que por ele, pelo sacrifício dele, pela maior expressão de amor jamais vista no mundo, nós estamos aqui hoje salvos por ele. Amém, meus irmãos? Por isso ele queria. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em João, capítulo 1, versículo 35 até o 51. Nós vamos começar a entender hoje os primórdios da igreja e os primeiros cristãos que foram alcançados, né? E vamos aprender com a palavra de Deus algo extremamente importante hoje, amém? João capítulo 1, versículo 35 ao 51, todos acharam? Amém? No dia seguinte, provavelmente aqui era o terceiro dia, quando João Batista apresentou o Cristo como o Cordeiro de Deus, né? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, um era André, o outro a Bíblia nunca relata. Vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiam Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, mais ou menos a hora 10ª. Provavelmente aqui João está falando da maneira grega, ele está falando às 10 da manhã, certo? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: nós achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás agora chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer rocha, né? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Não é que ele fosse perfeito, mas é Jesus que conhece o interior das pessoas. Vem Natanael, alguém que não queria se envolver com ele como os outros fariseus queriam, na maneira de querer o interpolar de maneira ruim, certo? Perguntou-lhe Natanael:
de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi embaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Baixe sua cabeça, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos nessa noite, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, por tão grande salvação e por tudo aquilo que tu fez por nós, Pai. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da tua santa presença, porque sabemos que de nós nada podemos proporcionar a ninguém. Precisamos de ti, da tua graça, do teu Santo Espírito, Pai, para falar com cada um de nós nessa noite. Senhor, nós te demos liberdade, tu és o dono dessa igreja, com teu sangue tu compraste toda língua, tribo, raça e nação, para um dia estar diante de ti. Senhor amado, meu Pai querido, que o teu Espírito Santo, que estará conosco, como aqui foi lido hoje, até a consumação dos séculos, possa estar falando ao nosso coração, possa estar consolando as nossas vidas, possa estar nos trazendo ao arrependimento, a uma tomada de posição, e a exclamar com toda a nossa convicção, que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa alma. Senhor, fala conosco nessa noite, torna as palavras que nós vamos falar claras, Pai. É a nossa oração hoje, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós pudéssemos dar um título a essa pregação de hoje, seria o valor eterno que os cristãos podem proporcionar a outras pessoas. Vou repetir. O valor eterno que os cristãos podem proporcionar a outras pessoas. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Salomão diz que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Vou repetir. Salomão diz que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Nesses 16 versículos aqui, nós vemos como a igreja começou a se formar e como as pessoas comunicaram e levaram o evangelho a outras pessoas. A importância, de nós cremos em Cristo e a importância de nós levarmos as pessoas a crer naquilo que nós experimentamos, Meus irmãos, um escultor muito famoso do passado, o nome dele era Michelangelo. Quem gosta de arte aí, não é o meu caso, que eu sou meio topeira, mas quem gosta diz que foi um dos maiores artistas do mundo. E certa vez esse cidadão fez algumas esculturas em meio à neve. E em meio à neve, o ar gélido da neve, depois o calor bateu e acabou essas esculturas se derretendo. Ele viu que isso não teria muito êxito. Ele faz essas esculturas depois sobre o mármore, e tem esculturas dele até hoje ainda. Por que conduzir pessoas a Cristo é tão importante? Por quê, meus irmãos? Porque tudo nesse mundo vai acabar. Tudo. Assim, mesmo esse cidadão que fez essas esculturas no mármore, um dia vai acabar também. Tudo vai acabar. Mas é importantíssimo nós levar o evangelho, nós comunicar a nossa fé, nós falar o que Cristo fez em nossas vidas, porque isso terá valor eterno na vida das pessoas. Subsistirá para sempre, O próprio Cristo falou disso. Quando Cristo assunta lá o nosso amigo Lázaro lá
em João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, o Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fala a vida biológica aqui, mas ele fala a vida espiritual, vida eterna, que a vida está somente nele. E ele diz, né? Quem crê em mim, né? Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é a grande esperança que nós temos. E por isso é a grande importância de nós proclamarmos o Evangelho a outras pessoas, né? Nosso amigo Moody, um batistão do século passado, meio desajeitado para pregar, mas o cidadão do século passado que mais levou almas a Cristo. Certa vez ele fez uma declaração e disse: quando vocês, os noticiários, disserem que Moody morreu, vocês não acreditem, porque eu estarei mais vivo do que nunca ao lado do Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Será que nós cremos nisso ainda? Será que isso está na nossa veia? Será que está no nosso cotidiano, né? Nosso amigo, querido Shed, que eu nunca vi uma pessoa tão amorosa como ele, disse que a morte era o retorno para casa, né? Aquele cidadão que é o nosso conterrâneo lá, assembleano, da maior igreja da Coreia, Paul Won-cho, ele disse que quando ele chegasse no céu, ele queria encontrar. Paul Won-cho era um budista, né? Por isso que ele trocou o nome dele, era David e passou para Paul, né? Ele disse que lá no céu, ele queria encontrar aquela moça que ficou um mês com ele, falando do Evangelho, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele queria dizer para aquela moça: tá vendo essa igreja aí, ó? Tá vendo todos esses irmãos aqui que foram alcançados? Foi porque você acreditou naquilo que o Evangelho de Cristo produz na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Será que nós achamos assim isso tão prioritário mesmo? Será que a igreja atualmente tem isso como o primórdio da igreja ali, como os inícios? Onde, se nós olharmos aqui, as pessoas encontraram o Cristo como André e já saiu correndo para anunciar ao irmão dele, né? Que nós venhamos a aprender com esse texto, né? É muito importante que nós venhamos a aprender isso, porque eu creio que nunca a volta de Cristo esteve tão próxima, né? Vemos aí tudo que está acontecendo no mundo, o amor de muitos se esfriando, a volta dos judeus, a ciência se multiplicando, a apostasia generalizada, a inversão de valores, o relativismo, tudo apontando para a volta de Cristo, né? Vamos ao texto então, meus irmãos. A primeira coisa que nós vamos ver no texto, eu gostaria que os irmãos voltassem para João. Nós vamos ver ali 5 verdades muito importantes que esse texto nos mostra. Vamos primeiro ali, ó. A primeira verdade está em João, no capítulo 1, no versículo 32 até o 35, meus irmãos. A primeira coisa que nós vamos ver é que jamais nós devemos desistir de falar aquilo que Cristo veio fazer na vida nossa e na vida dos outros. Não desista. Ou seja, se você notar ali, quando João Batista não diz: tu és o Cristo, aquele que resolve o casamento, tu és o Cristo, aquele que te dá uma alegria legal, tu és o Cristo, aquele que te dá prosperidade. João Batista diz: tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa era a apresentação de João Batista. E se nós notarmos aqui, ó,
quando João Batista apresenta essa linguagem tão comum para os judeus. Por que comum, pastor? Porque eles conheciam todo o sistema sacrificial. Eles sabiam, né, lá de Gênesis no capítulo 22, quando Abraão foi levar Isaque e ali Deus proveu o cordeiro. Eles sabiam da Páscoa lá em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 12, onde a casa dos primogênitos dos judeus, onde se aspergia o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passava. Para eles era uma linguagem muito conhecida, era muito tranquila para eles entender aquilo que João Batista estava falando. A diferença de tudo isso é que todo essa movimentação sacrificial, essa movimentação substitutiva de aplacar a ira, de aplacar a ira de Deus contra o pecado do homem como uma oferta. Antes era feita de um homem para um homem, mas agora não. Agora foi feita de Deus para nós. O Deus mesmo, colocando toda a ira dele no seu Filho, por causa do nosso pecado. Amém, meus irmãos? É só nós olharmos Isaías 53, 7 e 10, nós vamos entender isso. Eu gostaria que os irmãos fossem lá. Isaías 53, 7 e 10, assim: ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele o cogitou? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Tem gente que diz assim: pastor, se Jesus não morresse, era nós que morreria. Não morreria nada, não adiantava nada. Só Cristo cumpriu toda a lei, só Cristo é que Deus aceitaria. Só Ele passou, não pecou, andou nesse mundo, foi homem o tempo inteiro, foi Deus o tempo inteiro, não deixou de ser homem, não deixou de ser Deus, mas com a diferença grande, sem jamais pecar. E ele continua dizendo aqui, designaram a sepultura com os perversos, com o rico esteve na sua morte, né? O túmulo que ele usou de José de Arimateia, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia agradou o Senhor Deus a moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma por oferta ao pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? É isso que ele está dizendo, né? Certo? João Batista não apresenta uma igreja. João Batista não apresenta um sistema religioso. João Batista não apresenta, meus irmãos, uma ordenança. João Batista não apresenta um benefício. João Batista apresenta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não existe cartão de visita melhor daquilo que João Batista apresenta o Cristo, né? E mesmo assim, se vocês observarem lá no versículo 29, a Bíblia não relata nenhuma conversão e ninguém seguindo a Cristo, certo? Posteriormente, meus irmãos, nós vamos ver, sim, então as primeiras conversões. Se nós caminharmos agora, né, em João, no capítulo 1, no versículo 39 ao versículo 42, aí nós vamos ver as primeiras conversões, certo? Lá desde o 39, eu imagino, né, quando Jesus convida André e convida o outro discípulo, que nós não sabemos o nome, a passar o dia com ele. Eu só imagino que dia,
que esses discípulos não tiveram, né? Porque a Bíblia fala lá no Salmo 16 que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. A Bíblia fala também, né? Lá o salmista diz lá no Salmo 27 que o salmista queria estar todos os dias na casa do Senhor. E nós que um dia fomos salvos, nós que um dia o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, às vezes nós, só pelo fato de nós estarmos aqui louvando a Deus, muitas vezes conversando sobre Cristo, testemunhando aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas, nós nos alegramos, nós nos enchemos de gozo, nós já sentimos a doce presença de Deus. Agora imagina o que essas duas pessoas sentiram a passar o dia inteiro com Cristo, ou seja, estiveram na face do Cristo, aprendendo com Ele, o dia inteiro. Imagina o regozijo, o privilégio, o gozo que essas pessoas, né? E assim, né? Que eles encontraram a Cristo, assim que eles tiveram um encontro verdadeiro com o Salvador, a primeira coisa que o nosso amigo André vai falar lá no versículo 41, olha ali, ó. Ele diz assim, ó: achamos o Messias. Ou seja, o que era o Messias no hebraico? Nós achamos o Filho de Deus. Nós achamos aquele que nós estávamos procurando há tanto tempo, ou seja, de cara, né? O que André vai fazer? André vai comunicar essa tão grande notícia, essa importante notícia, que esse encontro importante que ele teve, né? Certo? O que seria de Pedro se André não tivesse feito isso, né? Quantos Pedro tem por aí faltando que os verdadeiros Andrés que encontraram o Messias falem dessa tão grande descoberta, né? Às vezes a gente é tão hipócrita, às vezes nós vivemos aqui como se nós tivéssemos o tempo nas nossas mãos, como se a vida tivesse no nosso controle, como às vezes por algo que deu errado financeiramente, ou por alguma coisa que queríamos e não deu certo, ou por alguma coisa que nos abate, nós já nos desconcertamos, nós já perdemos o foco, nós vivemos como se essa vida aqui não fosse acabar, como se isso fosse de extrema importância. Qual o valor que nós demos àquilo que Cristo fez por nós? Nós não temos dado esse valor, eu tenho certeza que não, eu também não tenho dado, né? Com certeza não. Meus irmãos, eu nunca vi André pregando. André não foi uma das colunas da igreja. André é pouco citado na Bíblia, mas sempre que você vê André na Bíblia, você vai ver André levando alguém aos pés de Cristo Jesus. Amém? Se você vê ali, ó, lá em João, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, na grande multiplicação de pães e peixes, foi André que levou Marcos a conhecer a Cristo. Disse: olha, esse rapaz aí, o rapazinho aí ninguém tem nada, mas ele tem os 5 pães e os 2 peixes, né? Sempre que você vai ver André, você vai ver André levando alguém a Cristo. Se nós olharmos lá em João, no capítulo 12, no versículo 22, nós vamos ver de novo André levando os gregos a conhecer Cristo. Então, eu nunca vi André pregando, eu nunca vi André com um grande ministério, mas vi André levando pessoas a Cristo. Talvez não há coisa mais importante que isso, né? Não tem. Eu me lembro, meus irmãos, da minha sogra. A minha sogra era uma baita evangelista. Me lembro ela nas noites
comprando Bíblia, uma senhora que nem tinha um salário tão grande, pegava as Bíblias e passava a noite sublinhando e dava as primeiras bases, os primeiros pilares para as pessoas conhecer a Cristo. Sublinhava, me lembro dela com caneta vermelha, sublinhando todas as Bíblias, né? Porque ela amava conduzir as pessoas a Cristo. Ela amava fazer aquilo que André fez, né? Porque ela amava Cristo na sua simplicidade, né? Naquilo que ela tinha, ela oferecia para o Senhor, né? Ela não tinha muito, mas o que ela tinha, ela dava, né? E às vezes nós, tão teólogos, nós tão cheios, né? Tão vazios espiritualmente que nós somos, né? Porque estamos falando pouco de Cristo, levando pouca gente a Cristo, anunciando pouco o que Ele tem feito em nossa vida, né? E muitas pessoas estão doentes dentro da igreja por causa disso, porque não estão compartilhando a sua fé, porque não estão falando daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, né? Sempre que nós proclamamos Cristo a alguém, sempre que nós falamos o que Cristo fez na nossa vida, sempre que nós damos importância, um dia que tu fala de Cristo para alguém, esse dia é diferente para você, é totalmente diferente, porque traz vida ao teu coração, te faz bem, te torna vivo de novo, né? Nós estamos morrendo porque não estamos falando do Cristo a outras pessoas, né? Nosso amigo Spurgeon, ele conta que tinha um cidadão, né? Spurgeon tinha uma grande igreja em Londres, um pastor batista também. E Spurgeon disse que tinha um cidadão que veio da lavoura, uma pessoa muito simples, e ele disse que essa pessoa começou a congregar com eles lá, e disse que todo final de culto, esse cidadão olhava assim as pessoas que visitavam a igreja, ou as pessoas que ele não tinha tanto conhecimento, que sabiam que estava ali pelas primeiras vezes. Ele pegava, abria a casa dele e oferecia um chá para a pessoa, para falar sobre o que ele tinha achado da pregação, o que a pessoa tinha achado do evangelho. Ou seja, ele usava aquilo que ele tinha, ele achava importante mostrar aquilo que Cristo tinha feito na vida dele, né? Certo, meus irmãos? Pedro, né? Foi depois uma das colunas da igreja, né? Pedro acabou sendo talvez o iniciante, né, da igreja de Atos ali até capítulo 10, né? Mas tudo isso aconteceu porque alguém amou a Cristo e alguém achou importante compartilhar a salvação com Pedro. Ou seja, é muito egoísmo de nossa parte, querer estar numa igreja que tem uma palavra boa, que tem uma palavra ortodoxa e que ali não se fala bobagem. Que adianta isso? Cadê os perdidos? Como nós vamos ficar alegres sabendo que várias pessoas que são próximas de nós, ou pessoas que também não são, mas que sofrerão a eternidade separados de Deus? Como a gente pode estar tranquilo com tudo isso? Como? Não pode haver paz conosco enquanto nós não usarmos tudo que há em nós para proclamar o evangelho, meus irmãos, né? Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sei pregar. Mas André não sabia também. Eu nunca vi André pregando, nunca vi. Mas André sabia mostrar sua fé. André sabia falar que tinha encontrado o Messias. Ah, pastor, como é que eu posso pregar então? É simples, né? Talvez você tenha um pai, ou talvez você tenha um irmão, ou tenha alguém que blasfema da sua fé. Mas como você vai pegar para esse pai ou para essa pessoa que é superior a você, se você é mais insubmisso que era depois que conheceu a Cristo?
Como que você vai pregar o Cristo e dizer que encontrou ao Cristo, se você amaldiçoa esse patrão usurento e muitas vezes totalitário que você tem, né? Como, meus irmãos? Como, meus irmãos, que nós podemos, né, pregar o Cristo dessa maneira, né? Se nós olharmos, alguns já leram aqui, né, a história do McDowell, né, do Joseph McDowell, fala dessa questão entre relações pessoais difíceis, entre famílias. E se nós olharmos o testemunho desse homem, o pai dele era um alcoólatra, batia na mãe até sangrar, e ele foi molestado várias vezes na sua adolescência e infância, né? E depois que ele realmente teve encontro com Cristo, a primeira coisa que ele fez foi ir lá no hospital onde o seu pai estava morrendo, pedir perdão para ele e dizer que ele amava ele em Cristo Jesus. Isso é fazer o que André fez, é levar as pessoas a conhecer o Messias que transformou a nossa vida. Amém? Esse pai do Joseph McDowell aí, acabou por misericórdia e graça de Deus não morrendo, e foi o maior testemunho vivo da transformação daquilo que Deus pode fazer num viciado, num alcoólatra, porque aonde abundou o pecado ainda pode superabundar a graça de Deus. Amém? Mas para isso acontecer, tem que ter gente igual a André, tem que ter gente que ame, tem que ter gente que ainda veja a vida eterna, né, como preciosa, né, certo? Nós podemos, né, mostrar o Cristo também. O homem cristão, ele pode mostrar o Cristo nos seus negócios também. Quando nós não temos vergonha de dizer para algum fornecedor nosso que nós não temos dinheiro para pagar. Para que mentir? Para que enrolar, como certas pessoas fazem? Vai lá e diga, estou postergando, não tem. Vou ser sincero, né? Na mentira o Senhor não opera, né? A gente sabe quem é o pai da mentira. Nós podemos, a mãe, né, cristã também, pode pregar o Cristo, a irmã cristã pode pregar o Cristo, aquele ente querido da nossa família que está muitas vezes atolado no álcool, nas drogas, e nós podemos amar eles, nós podemos falar que Cristo veio para nos libertar, nós podemos falar que o Messias ainda transforma vidas, né? Condenando, expressando o erro deles, você já sabe, já estão entregues a isso, né? Nós podemos amar a Cristo também quando a esposa fiel que sabe, né, que o seu marido está traindo e ainda o trata com amabilidade, né? Não concorda com aquilo que ele faz, mas ainda ora por ele para que um dia algo mude, né? Tudo isso são maneiras ainda de pregar o Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ao outro texto ali, Nós vamos agora a outra verdade que nós vimos, está lá do 43 ao 46. Nós vamos ver que o nosso amigo André encontrou a Cristo pela pregação de João Batista. Nós vamos ver que André depois levou o Messias para Pedro, né? Nós vamos ver que Filipe foi encontrado direto por Cristo. E nós vamos ver que o André, né, que o Filipe depois, ele apresenta a Cristo a Natanael. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que tem diversas formas de Cristo alcançar alguém. Pastor, mas eu fui alcançado assim, e daí? O Espírito Santo não é todo igual, meu filho. Ele faz de uma maneira, no outro ele faz de outra maneira. O importante é que se a maneira do outro foi diferente, ele tem o mesmo Deus, ele tem a mesma fé, ele foi lavado pelo mesmo sangue, ele tem o mesmo Espírito Santo, ele tem o mesmo modo de vida e ele tem a mesma esperança de vida eterna. Amém, meus irmãos? Não questiona, né? Vê as conversões na Bíblia. Vê a conversão de Paulo, não porque não é do jeito, não é da nossa casinha, não Deus, não, que é isso? Deus faz as coisas loucas do mundo para confundir as sábias,
para mostrar que o poder e a glória é dele, não é o que tu faz, é aquilo que ele faz. Amém, meus irmãos, né? Veja as conversões na Bíblia, vê a conversão de Paulo, vê a conversão de Pedro, vê a conversão do eunuco lá, onde Deus leva Filipe, vê aquela senhora riquíssima lá, que era dona de um grande comércio de tecidos lá na igreja da Macedônia, que Deus abriu o coração nela. O Senhor fez um terremoto para alcançar um carcereiro. Deus tem seus meios quando Ele quer alcançar alguém. Amém? O que nós temos que fazer? Apresentar a palavra, apresentar o Messias, amar o Messias e ser um testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Amém? E achar importante que isso aconteça, né? Nós vamos ver aqui, né? É o que aconteceu, né? Diversas maneiras aqui de pessoas que foram alcançadas, né? E foram salvas da mesma maneira. Agora lá no versículo 45, meus irmãos, nós vamos ver aqui outra maneira, né? De apresentar o Cristo, pouco usada às vezes nos tempos de hoje, né? Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele em quem Moisés escreveu na lei, que referiam os profetas. Ou seja, apresente o Cristo usando as escrituras. Apresente o Cristo usando a palavra de Deus. Ou seja, Cristo é todo o resumo do Antigo Testamento, meus irmãos. Cristo é um resumo, é certo? Se nós não podemos ler o Antigo Testamento dissociado do Novo, é como se fosse algo que estivesse apontando e que vai se cumprir em Cristo, né? Se nós olharmos lá em Deuteronômio, Cristo é o profeta semelhante a Moisés. Se nós olharmos em 2 Samuel capítulo 7, ele é o rei que vai se assentar no trono de Davi para sempre. Se olharmos lá em Isaías, no capítulo 7, 14, ele é o filho da virgem, ele é o Cordeiro de Deus. Se nós olharmos lá em Isaías 9, ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. E se nós olharmos lá em Ezequiel, ele é o verdadeiro pastor anunciado. Ou seja, quando nós usamos a Escritura, nós vamos apontar para o Cristo. E por último, meus irmãos, se nós olharmos lá no versículo 46, né? Isso é muito bom para os nossos dias de hoje, quando nós vivemos em intermináveis discussões na internet, e muitas vezes discussões que não chegam a nada, que não levam a nada e que ainda piora as pessoas a quererem vir o Evangelho. No versículo 46, o que esse texto nos mostra é que nós devemos trazer os melhores métodos para levar as pessoas a Cristo, né? Se nós olharmos, né, Natanael vai lá e fala para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Interessante que eles sempre falavam de Nazaré de uma maneira muito ruim, muito assim, um descaso da cidade de Nazaré. E se nós olharmos aqui, o nosso amigo Filipe, ele não discute com Natanael, ele não argumenta, ele não contra-argumenta, ele não ganha discussão, não, ele não faz nada disso. Talvez ele não tivesse nem subsídio para isso, porque ele acabara de se converter. O que o nosso amigo Filipe faz com muita maestria é dizer: vem e vê. É como se Filipe está dizendo: eu experimentei, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele pode fazer na tua, eu sei o que ele mudou a minha esperança, eu sei que ele me perdoou dos pecados, eu sei que ele me deu a paz que excede todo entendimento, eu sei que a minha vida foi mudada por ele. Ele não discute, não, ele não fica com contra as argumentações, não, ele chega para o nosso amigo Natanael e diz:
olha, vem, só pode vir alguma coisa boa de lá, experimenta, vem e vê, vem e vê, vem e vê, é como se o nosso amigo Filipe estivesse dizendo assim para Natanael: tenha uma experiência com ele. Eu não posso ter uma experiência por alguém. Eu não posso fazer aquilo que só você. A salvação é algo totalmente individual. Eu não posso forçar ninguém, eu não posso persuadir ninguém. Eu posso ficar aqui a noite inteira chamando, só vou perder meu tempo. Isso é obra pura da palavra de Deus e do Santo Espírito dele. Amém, meus irmãos? Nós não temos poder para fazer isso. Agora, o interessante é que sempre Jesus convida as pessoas a terem essa experiência, né? O tempo inteiro, né? Se nós olharmos, né, como a igreja hoje está distante daquilo que Jesus deixou para nós. Se nós olharmos mesmo o Evangelho de João, que é o Evangelho dos encontros, é o Evangelho dos relacionamentos, né? Nós não vamos ver um Jesus parado, um Jesus dentro de uma sinagoga, um Jesus dentro de um templo, não. Nós vamos ver um Jesus se relacionando, um Jesus falando com Nicodemos, um Jesus falando com a mulher adúltera, um Jesus quebrando paradigmas, falando com a mulher samaritana, um Jesus que se importa com a salvação das pessoas e que se relaciona e que sai das quatro paredes, né? E esse Jesus o tempo inteiro, ele urgencia as pessoas, ele convida as pessoas a terem uma experiência com ele. E a experiência que você vai ter não vai ser igual a do pastor Jorge, não vai ser igual do Daniel, não vai ser igual do Lucas, não vai ser igual a de outras pessoas. Para cada um, Deus tem uma experiência diferente. Ele sabe como ele nos atrai, né? Ele sabe o quanto, o que ele precisa fazer conosco. Ele nos conhece, né? Se nós olharmos, meus irmãos, esse convite a essa experiência, toda a vida, esse convite que o nosso amigo Filipe fez com Natanael, é o que Jesus faz o tempo inteiro no livro de João. Se nós olharmos, eu gostaria que os irmãos pudessem pegar as suas Bíblias lá, em João 7, no versículo 37, na grande festa que havia dos judeus, né? A festa, né, que era das colheitas, né, lá em João 7:37, Jesus vai lá e faz aquele apelo, né, eles levavam as águas ao sacerdote, como se Deus tivesse abençoado todas aquelas colheitas, e naquele último dia daquela festa, Jesus fala, né, de tudo aquilo que acabaria também, e fala daquilo que seria eterno. Lá no versículo 37 e 38, Jesus diz assim, ó: no último grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, experimente, vá a ele. A Bíblia diz que todo aquele que vem a ele não será lançado fora, mas vá, não fique ali questionando, isso, aquilo, não, vá, do jeito, pastor, mas vai, se lance diante dele, sem reservas, não pense muito, não há outra maneira. O convite é simples, né? Ele diz, olha, quem tem sede, vem a mim. Ele não está falando de sede física, ele está falando do vazio da alma, ele está falando da nossa separação, ele está falando que a nossa religiosidade é como trapo de imundícia. Tudo aquilo que nós fazemos não vale nada. Nós necessitamos ir a ele. Não há outro meio. E se nós dessemos tanta importância a isso, e se isso fosse de valor eterno, com certeza, nós usaríamos o nosso tempo para trazer mais pessoas para escutar o Evangelho,
falar mais o que Cristo fez em nossa vida, né? Essa é uma grande verdade. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós olharmos também outro convite que Cristo faz lá em João, no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 33, João 6, 33, quando há aquela grande alimentação de quase 20 mil pessoas, essa passagem que está nos 4 evangelhos, né? E quando as pessoas se saciaram com aquilo, com aquela coisa momentânea, né? E lá no versículo 33, Jesus fala: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, nada vai nos saciar, nada vai trazer plenitude à nossa alma. Você pode estar com todas as suas finanças completas, você pode estar com o melhor casamento do mundo, você pode estar com a melhor profissão do mundo. Há um lugar para colocar Cristo Jesus na sua vida. Enquanto esse lugar não for preenchido, não há paz em nós. Não há, né? Há muita falácia do evangelho hoje. Há muito discurso e há pouca experiência com Deus. Há pouca, né? Nós temos que voltar à simplicidade do evangelho. Nós temos que ainda crer que é importante falar para os outros de Jesus, que é importante falar sobre a vida eterna, é importante falar aquilo que o João Batista falou, raça de víbora. Raça de víbora, o que é? É gente que ia lá, que professava uma fé e que tinha uma conduta totalmente diferente daquilo que professava. João Batista não teve vergonha de falar e alertar sobre a ira de Deus daquelas pessoas que passariam a eternidade separadas de Deus, né? Só tem um jeito para isso, e o jeito é Cristo. É só a reconciliação que ele fez. Não há outro meio. E ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, esses dias eu falava com uma pessoa, e a pessoa falava da vida dela, falava de todas as coisas, que estava descontente e de tudo aquilo da insatisfação. E eu fui muito claro com eles: olha, a tua satisfação não está numa igreja, a tua satisfação não está numa ordenança, a tua satisfação está numa pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Amém? Não existe satisfação fora dele, não existe plenitude fora dele, não existe alegria fora dele, não existe paz fora dele, não existe nada fora dele, nada, né? E o nosso amigo Filipe foi extremamente sábio. Filipe não discutiu, Filipe não argumentou, Filipe diz: vem e prova aquilo que eu provei. Se nós temos essa convicção, se o Cristo alcançou a nossa alma, se o Cristo mudou a nossa vida, mudou o nosso pensamento, mudou o nosso coração, nós devemos usar a nossa vida para fazer como André fez, anunciar a outros Pedros que nós achamos esse Messias. Amém? Vamos orar então? Oh Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome, Pai. Aleluia. Lucas, vamos tocar a música aqui? Eu acho que é dó. Vamos tocar o Tocou-me? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu
meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre falarei do seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Oh Pai amado, Pai querido, Senhor, que nós possamos, Pai, aprender com André, Senhor, o quanto ele achava importante, o quanto ele priorizava, Senhor, levar pessoas a Cristo, apresentar o único que poderia reconciliar a nossa alma, o único que poderia trazer plenitude ao nosso coração, o único que poderia nos reconciliar, nos perdoando pela fé, nos trazer novo nascimento, nos trazer uma esperança nova de vida, nos trazer verdadeiramente, Pai, a esperança daquilo que é concreto, daquilo que não acabará, daquilo que não perecerá, daquilo ao qual nós viveremos, Pai, para sempre e para contigo. Oh, meu Pai, levanta aqui no nosso meio, Pai, que nós possamos aprender com tudo aquilo que André nos ensinou essa noite, com todo o amor de Filipe, que nós possamos evitar usar o nosso tempo com tantas coisas fúteis, com tantas discussões que a nada levam, e possamos nos aperfeiçoar naquilo que nos deixou, na tua misericórdia, no teu amor, na tua benevolência, na tua paciência, no amor, Pai, com aqueles que estão tão longe ainda de conhecer o Messias, Pai. Senhor, que nós possamos aprender com esse texto, que nós possamos priorizar, Pai, os valores eternos, os valores que jamais se acabarão, que a partir dessa semana, Pai, nós possamos falar mais às pessoas de Cristo, trazer mais as pessoas para escutar a Tua palavra, mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve, e nos angustiarmos, Pai, nos angustiarmos profundamente, Pai,
com pessoas que nós sabemos, Pai, que estão tão longe dessa tão grande salvação, Pai. Oh, Pai, que nós possamos dizer como Filipe: vem e vê, vem e prova. Que esse Cristo possa mudar a vida de pessoas. Que esse Cristo possa fazer aquilo que tem feito em nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Marcos. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos fazer leitura. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 a seguir. 1 Coríntios 11, versículo 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? O texto é bem claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não somos nós quem vamos dizer quem pode, quem não pode cear. A ceia não é da Igreja Assembleia de Deus Independente, não é da Igreja Quadrangular, nem da Batista. A ceia é do Senhor. Então, se você é um cristão convertido, batizado, está em comunhão com a igreja, você é convidado a cear conosco. Aquele que já se examinou e que, por algum motivo, não quiser cear, esse pode se assentar, e os demais convido que fiquem de pé. A gente vai orar nesse momento pelos elementos. Convido o Márcio e a Janara a chegar até aqui na frente. E depois que você receber o pão e o suco da uva, que representa o vinho, o sangue de Cristo, você pode já imediatamente cear e tirar um momento de oração. Amém? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos tão grande privilégio, Senhor, de estarmos aqui comemorando, Senhor, a tua morte e a tua ressurreição, Pai. Aquilo que tu nos deixaste, Senhor, como um ensino, Pai, de celebrarmos, Senhor, essa santa ceia até que tu venhas, Pai. Pai, nós pedimos, Senhor, que tu abençoes esses elementos, Senhor, aqui representados, Pai. O pão que representa o teu corpo pregado na cruz do madeiro, Senhor, e esse suco de uva que representa, Pai, o teu sangue vertido na cruz, Senhor, para a salvação de todo aquele que nele crê, Pai. Pedimos que tu abençoes, Senhor, também as nossas vidas, Pai. Em tudo nós te entregamos, Pai, crendo que tu és poderoso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, Pai amado, Pai
Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Porque um dia, Senhor, Tu abriu o nosso entendimento. Um dia, Senhor, as escamas dos nossos olhos saíram, Pai. E nós achamos esse Messias. Não foi mérito nenhum nosso, Pai. Nós somos achados por Ti. A Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Sabe lá onde estaríamos, Senhor, se um dia o Teu amor não nos alcançasse. Senhor amado, que nessa semana, Pai, nós possamos contar às outras pessoas que nós achamos o Messias. Que nós possamos dizer para as pessoas que não é uma religião, não é uma ordenança, não é uma bênção, mas é o Cristo, aquele que se fez pecado, para que nele nós fôssemos reputados justiça de Deus. É o Cristo que nos amou primeiro, é o Cristo que nos salva, que nos liberta, que nos estará conosco na vida eterna. Pai, nos ajuda a proclamar essa grande notícia. Nos ajuda, meu Pai, que possamos ser portadores de boas novas, de dizer a outras pessoas: venham, eu achei o Messias. Eu achei o Messias, eu achei o Messias. Pai amado, nós saímos desse lugar, mas nós não saímos da Tua santa presença. Pai, nós queremos orar também por todas as pessoas que não podem vir nesse culto, que estão enfermas em casa. Queremos colocar a vida da irmã Suécia, as duas Cátias, Senhor, a irmã, a senhora filha do reverendo Wilson, a Amônia. Senhor amado, nós cremos, Pai, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao eterno peso de glória que a nós há de ser revelado. Nós cremos, Pai, que muitas são as opressões, as tribulações do justo, mas o Senhor de todas a livra. Nós cremos, Senhor, que Tu não nos desampara, que Tu não nos deixa e que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nós queremos orar, Senhor, por famílias aqui nesse lugar. Nós queremos orar por pessoas que talvez estão tomando decisões difíceis, estão tomando caminhos afastados de Ti. Nós cremos ainda que a oração de um justo vale tudo pela sua eficiência. E a Tua palavra ainda nos diz que nós crescemos, nós viríamos a glória de Deus. Oramos para que famílias sejam refeitas. Oramos para que famílias possam ser reconciliadas. Que pessoas abandonem o adultério. Que pessoas possam ser libertas. E que o Cristo possa ser glorificado. Senhor, oramos, Pai, oramos também por aquele que está entristecido, por aquele que está enfraquecido. O Senhor é a minha força. A Tua palavra nos diz, meu Pai, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de glória em glória. Oh, Senhor, traz renovação às nossas vidas, traz vida ao nosso coração, traz conforto àquele que está abatido, traz ânimo àquele que está enfraquecido e nos ajuda a dizer a outras pessoas que nós encontramos o Messias. Senhor amado, que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, nossas casas, nosso trabalho, e que a cada vez mais nós possamos dizer que nós encontramos o Messias. Amém.